Bem-vindo. Hoje eu acompanhei uma reunião muito interessante, uma reunião na qual a Comissão de Transporte Complementar da Assembleia Legislativa da Bahia realizou em um auditório aqui em Feira de Santana. E achei muito boa e proveitosa a reunião. Primeiro, estava fazendo parte da mesa, além de representantes sindicais, além de representantes das cooperativas do transporte complementar, os deputados estaduais Osni Cardoso, Robson Almeida e Targino Machado. Eles que fazem parte desta comissão de transporte complementar. E também o deputado federal Zé Neto. Gostei, eu penso que em defesa do que é melhor para o povo, a política partidária, ela sempre vai estar junto. Mas não precisa estar misturado, mas sempre junto. Não é porque é de tal partido que nesse momento não existe partido. E o transporte complementar exerce um papel muito importante na Bahia. Posso falar da Bahia de carteirinha, vi esse transporte nascer ainda na década de 70, quando residia em Conceição do Coité, e de lá para cá nunca deixou de ter sua importância, o transporte complementar, que por muito tempo foi chamado de transporte alternativo. Então entendo que tem que se juntar forças de fato, a representatividade dos trabalhadores, das pessoas que trabalham com esse transporte. Hoje foi pequena, foi pouco divulgado também, ou mal divulgado. Alguns colegas jornalistas chegando que foram em outros auditórios à procura de onde era, porque quando se trata SESI, SESC, Senai, Sebrae, tem que ser muito bem explicado. Os nomes são muito semelhantes. Aí quando coloca até digitando no teclado do celular, às vezes o teclado muda, você não percebe, e aí hoje estava essa confusão. Mas o número, de fato, a publicidade, a propaganda, a publicidade em relação à divulgação, em relação a esta reunião foi pequena e, infelizmente, o número foi pequeno de pessoas participando dos trabalhadores. Mas um pequeno que tinha quase 100. É pequeno em relação a um dado que o deputado colocou lá, o deputado Osni, dizendo que tem cerca de 50 mil trabalhadores com transporte complementar na Bahia. Exatamente informado, mas eu sei que é um número expressivo. E é um trabalho importante. O deputado José Neto, o deputado federal José Neto, falou do histórico desse trabalho aqui em Feira de Santana e região. E o deputado Targino Machado dá uma bola cheia para o deputado, porque conseguiu ser objetivo, direto, dizendo que precisa ser feito para melhorar a situação desses trabalhadores do transporte complementar. Então, financiamento de veículos, se o veículo faz a dita, quando vai renovar a documentação, aí o veículo passa por uma vistoria e tal. Por que o carro precisa ter apenas 10 anos se tem carro de 15, 20 anos em perfeito estado? É algo que tem que se questionar de fato. Se o carro não está em perfeito estado, não está bom, é a vistoria que tem que barrar. E não pode ter uma lei limitando em usar o carro em apenas 5, 6, 7 anos. Porque só de financiamento o trabalhador precisa financiar por 5, 6 anos. Aliás, o teto máximo é 5 anos, ele financia em 5 anos. Então precisa se reduzir o imposto para esse transporte, precisa se dar um prazo, um prazo legal, mesmo que ainda não seja um transporte oficial, mas um prazo de 5, 7, 8 anos para aguardar o debate e a regulamentação. Porque, como disse o deputado, imitando o ex-candidato à presidência da República, ex-governador do Rio de Janeiro, o Leonardo Brizola, ele afirmava que quando se trata das raposas,
tem direito a tudo. Quando se trata dos frangotes ou as galinhas, aí pronto, as coisas não acontecem como deve, né? As raposas são aqueles poderosos, as frangotes e as galinhas somos nós outros que ficamos na luta pela sobrevivência do dia a dia. Então, defendo que o transporte complementar possa ser sim oficializado na Bahia, mas antes de acontecer, que possa permitir que veículos em perfeito estado, credenciados, viabilizados pela GERBA, com a lei estadual, funcionar plenamente nas nossas estradas. Afinal, chegam em lugares onde os ônibus não costumam chegar. E fechando o nosso bate-papo de hoje, quero dizer que eu defendo também que em Feira de Santana, o que chamam hoje de transporte clandestino, seja transporte complementar, que passe. Olha, quando Clailton foi prefeito em Feira, lá no ano de 2000, antes de 2000, já se debatia para os táxis de Feira fazer transporte coletivo. Cheguei em Aracaju nessa época, já era feito transporte coletivo com táxis. Por que vai deixar o táxi parado nos pontos de ônibus? Com essa movimentação que temos agora, o transporte por meio do WhatsApp, da internet, né? O Uber da vida, né? Chamado Uber, mas tem a 99, tem outras aí, fugiu o nome que dá exatamente desse transporte de aplicativo, né? Que a gente chama pelo aplicativo. Por que não permitir que o táxi passe a fazer em cidades como Feira de Santana o transporte coletivo para contribuir com os ônibus? Eu sei que tem empresa de ônibus na cidade como Feira, é prejuízo. É sim, não adianta um discurso esquerdista que não, que os empresários ganham dinheiro. Está vendo-se aí, carros presos, ônibus presos, banco tomando ônibus, né? Várias empresas de Feira, eu vi a Imoré, Autonida, Transul, todas fecharem as portas, todas fazerem negócio. Eu conheço ex-proprietário de empresa de ônibus que hoje dirige um ônibus para sobreviver. Tem 2, 3 ônibus na frota dele e um deles ele dirige. Então esse discurso de que ganham, não, porque Feira é difícil. O transporte coletivo de Feira é prejuízo quase na certa. Tem cálculos, mostram, mas o básico que acontece tem sido isso. Você pode fazer transporte escolar, ganha dinheiro, transporte tal, ganha dinheiro, mas o transporte coletivo não teve ainda empresário que de fato ganhasse dinheiro em Feira. Tanto é que a maioria até hoje abriu mão e cai fora. Pega um recurso, cai fora, deixa aí muita coisa sem pagar. Espero que não aconteça com as empresas atuais, mas é o que é a prática que aconteceu em outros momentos aqui em Feira de Santana. E até porque eu sou defensor do transporte coletivo, mas meu transporte coletivo hoje para Feira já tem que ser um metrô. Trem sob trilho é a segunda opção, é o plano B, porque já tem que ser metrô, saindo da primeira linha, rasgando lá do Tumba, lá do Sérgio Carneiro, para chegar na Universidade Estadual de Feira de Santana. Aí atravessa de uma ponta a outra da cidade. Feira é excelente para esse tipo de transporte, porque a cidade é norte, sul, leste e oeste. Fez isso aí, está resolvida a situação de Feira. Faz esta linha, depois faz a outra linha e fica aí os ônibus para abastecer as estações do metrô no centro da cidade sem ônibus, né? No centro da cidade com transportes menores, o próprio táxi fazendo o transporte coletivo, e assim resolver de uma vez por todo o problema de transporte coletivo na cidade. O funcionário, o trabalhador que precisar na nossa cidade do transporte coletivo e só tiver o transporte coletivo como alternativa, pode ter certeza, ele vai cumprir os 3 meses de trabalho, de experiência, e vai ser demitido porque vai estar sempre chegando atrasado e chegando sempre muito cansado em casa, porque nem sempre as linhas de Feira de Santana têm horário exato de passar e de chegar.